Muito bem. Muito bem. Estamos ao vivo, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Mais um Stader Live Convida. Hoje temos a presença especial da Rejane. Rejane, é Rejane Toigo ou Rejane Toigo? É Rejane Toigo. Rejane Toigo. Então, essa ilustre presença que vai falar um pouco para a gente sobre neuromarketing, conteúdo digital, etc. E também está com a gente aqui o Hugo. Alô, Hugo. O Leandrão. Olá, Hugo. Boa noite, boa noite. E o Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Rodrigo aqui. E eu, Matheus. Então, gostaria primeiro, Rejane, que você fizesse uma apresentação sua, dizer quem você é, de onde veio, para onde vai. Então, meu nome é Rejane, né? Eu moro em Santa Catarina, moro na praia, em Garopaba, né? Boa informação. Bom. E hoje eu tenho uma agência de marketing digital e a gente trabalha basicamente com produção de conteúdo e com distribuição de cursos online. Então, essa é a minha função, né? E eu sou mestranda em marketing, então estou fazendo mestrado, que na verdade já terminei as disciplinas, né? Só falta o trabalho, a parte mais difícil. E, enfim, sou formada em odontologia, né? Já respondendo a pergunta, eu sou formada em odontologia, depois estudei marketing, e aí a junção da área biológica com o marketing virou neuromarketing digital. Então, mais ou menos isso. Bacana, obrigado, Rejane. Então, Rejane, a gente, sabendo disso, vendo todo esse seu histórico, fala para a gente um pouco sobre estratégia de conteúdo. O que é isso? É estratégia de conteúdo? É estratégia de publicação de conteúdo, conteúdo digital, conteúdo de publicidade? O que é isso? Fala para a gente um pouco sobre isso. Então, eu não tenho formação de publicidade nem na área de comunicação, né? Eu comecei a trabalhar como social media mesmo, e a Like é uma agência exclusivamente digital, então a gente produz conteúdo digital, que é conteúdo para as redes sociais, conteúdo para blog, conteúdo para sites, páginas de venda. Então, o nosso conteúdo ele é visualizado apenas na internet. E a gente tem um entendimento, né, que hoje estamos num momento em que o conteúdo é muito importante, fundamental até para qualquer projeto digital. Então, como que a gente se relaciona com as pessoas através das plataformas digitais? É com conteúdo. E conteúdo é feito com aquilo que a gente sabe. Então, não é falar da gente, é falar do conhecimento que a gente tem. Então, uma empresa, ou uma pessoa, ou, enfim, qualquer tipo de negócio, ele pode captar novos clientes mostrando que ele sabe resolver o problema do seu cliente. Até eu vi uma frase esse final de semana que eu achei bem legal. Se você fala da minha dor, eu entendo que você sabe resolvê-la. Então, é basicamente isso que é o marketing de conteúdo. É você falar daquilo que você sabe, do conhecimento que você tem, e esse conhecimento ele pode ser uma dor da pessoa que está te ouvindo, então ela vai passar a ter você como referência para resolver aquilo que ela precisa. E aí, a partir disso, você oferece os seus produtos. Mas o marketing de conteúdo tem a base em conquistar a confiança das pessoas através daquilo que a gente sabe dizer, né? E a Like hoje é uma agência que trabalha estratégias de conteúdo. Então, a gente trabalha também campanhas, claro, mas o foco do nosso trabalho é transformar um especialista numa autoridade digital. Então, esse especialista muitas vezes já é uma autoridade offline e a gente vai transferir essa notoriedade que ele tem no mundo offline, né? Muitas vezes são professores, médicos,
pessoas que têm um conhecimento notório, mas que precisam se comunicar digitalmente para atingir públicos de forma escalonada, né? Escalar as pessoas que eles conseguem atingir com esse conhecimento. Então, a gente produz todo o conteúdo, a gente inicia com a estratégia, propõe a estratégia e depois a gente vai produzindo o conteúdo para esse especialista. E aí a gente até livro. Bacana. Então, antes de começar, você é um pouco psicóloga também, né? Você tem que entender o problema. Também. Sabe que esse final de semana foi interessante, porque conversando assim com algumas pessoas que eu conversei, eu descobri que eu sou mentora dos meus clientes. Olha isso. Então, eu falei, porque você vai ter uma turma de mentorado. Eu falei, gente, já tenho 30 mentorados, não preciso de mais mentorados, que já me dão muito trabalho. Claro, a gente executa, né? A gente tem o serviço que a gente presta para o cliente. Eu sou, sim, uma espécie de mentora. Que bacana, que bacana. Então, e onde é a ligação disso com o neuromarketing? É isso? É tentar entender o desejo, os problemas da pessoa? Isso já é o neuromarketing ou não? O que é o neuromarketing mesmo? Que é neuromarketing. Neuromarketing é a união do marketing com a neurociência para entender como o consumidor toma a sua decisão de compra. Esse é o conceito, assim, que eu acho mais interessante, que tem vários conceitos, mas eu acho esse muito interessante. Qual a diferença de neuromarketing e psicologia do comportamento do consumidor? Que existe uma linha, né? Se estudou até agora o comportamento do consumidor. E o que diferencia isso? Comportamento do consumidor, psicologicamente falando, de neuromarketing. As teorias de neuromarketing, elas normalmente são investigadas através de alterações biológicas. Então, a partir do momento que a tecnologia se desenvolveu e a gente pôde ver o cérebro em funcionamento, a gente passou a entender como é que as pessoas fazem as suas escolhas. De qual região do cérebro vêm seus instintos, vêm seus estímulos elétricos e que conduzem a pessoa a um determinado comportamento. Então, já se sabe, a neurociência já sabe muita coisa a respeito desse momento e correlaciona com comportamentos que são, vamos dizer assim, muito universais, ou seja, o funcionamento do cérebro, cada pessoa é diferente, mas o funcionamento do cérebro, ele é básico, ele tem um funcionamento biológico que é mais ou menos como o coração, cada um tem o seu coração, mas todo mundo tem o ventrículo, todo mundo bombeia o sangue oxigenado para cá, o sangue com gás carbônico para lá, vem do pulmão, desce por uma artéria. Isso é um funcionamento biológico básico. O cérebro é a mesma coisa. Então, a gente já consegue interpretar muitos comportamentos que eles são similares nos seres humanos por causa de questões biológicas, né? Então, isso se afasta um pouco da psicologia, porque a psicologia, ela, né, eu tenho 5 portas, e aí eu digo assim, bom, eu vou mandar 200 pessoas escolher uma porta, e aí eu vou analisar estatisticamente. 40 pessoas passaram na porta vermelha, 15 na porta azul e a outra tantos na porta laranja. Bom, então eu posso te dizer estatisticamente que há uma preferência por essas portas. Isso é comportamento. Você analisa comportamento e você correlaciona com aquilo que você está oferecendo. Isso é psicologia. Mas você não tem uma base biológica, uma alteração biológica que você pode correlacionar com aquela escolha. E o neuromarketing estuda isso. Então, é um pouquinho diferente, né? A partir da... um estudo de senso comum, você tenta, ou não, viajei totalmente? Não, é um estudo, por exemplo, vou dar um exemplo de um estudo que é clássico, tá? Um estudo clássico, assim, de neuromarketing. Tem vários, né? Tem N estudos, mas eu vou dar um estudo clássico que é fácil de entender. A gente tem um autor que estudou a reação de... ele construiu uma máquina de tipo de ressonância magnética que observa as reações do cérebro, e ele construiu essa máquina com uma TV dentro. Então, ele coloca pessoas dentro da máquina, e enquanto as pessoas estão sendo submetidas a imagens aleatórias, né, imagem de campo, imagem de céu, imagem de pessoa caindo, ele está observando o que está acontecendo no cérebro. E depois ele vai
com essas imagens, ele vai correlacionando o que acontece no cérebro de todas as pessoas para ver se ele encontra alguma similaridade, né? Então, ele fez um estudo que entre fumantes e não fumantes, tá? Então, no grupo de fez 2 grupos de voluntários, um que fumava e outro que não fumava, para estudar o desejo de fumar, né? O objetivo dele era esse. E aí ele mostrou imagens aleatórias para os 2 grupos, e no meio dessas imagens aleatórias ele colocou aquelas imagens que são colocadas nas carteiras de cigarro, sabe? Um pulmão escurecido, uma pessoa com traqueostomia, enfim, a pessoa no leito por causa do cigarro. E aí o que ele observou? Ele observou que no grupo de pessoas que fumavam, quando as pessoas tinham o contato com essas imagens, havia uma ativação da região cerebral ligada ao desejo, memória e desejo. Nas pessoas que não fumavam, essa ativação da área do desejo não acontecia. Então, qual que é a conclusão? As imagens que são colocadas na carteira de cigarro, elas dão vontade na pessoa de fumar, e não o contrário. Caramba. Por quê? Por quê? Porque o nosso desejo ou as nossas escolhas, elas estão associadas com a nossa memória. E quando a gente vê uma imagem, essa imagem está falando para uma parte do cérebro que ela é mais recente e que ela é uma região cerebral de raciocínio, né? Aquela região consciente. Mas, na verdade, quando a gente vê uma imagem, a gente tem ativação do cérebro de áreas que são inconscientes, que no caso memória e emoções. Então, a pessoa é lembrada do cigarro, não importa se a imagem é um pulmão apodrecido ou uma pessoa fumando, e isso faz ela sentir vontade de fumar. E não foi à toa, né, que as empresas de cigarro, a Organização Mundial de Saúde deu 2 anos para elas incutirem essa imagem, e em 6 meses todos já tinham aderido a essa ideia, porque a gente sabe que o comportamento do ser humano, ele é ligado a emoções e memórias, que são regiões inconscientes do nosso cérebro. Nós escolhemos muito pouco, na verdade, nossas escolhas elas são instintivas, né, e a gente não sabe por que está escolhendo. Então, isso é neuromarketing, é entender da onde vêm os estímulos neurológicos que nos fazem escolher entre o vermelho e o amarelo, entre uma consulta às 10 da manhã e uma consulta às 6 da tarde. Esses são os estímulos que que a neurociência consegue já observar, né? Ainda está engatinhando, mas já consegue observar. Uma pergunta. Pode. O exemplo que você trouxe das empresas de cigarro, elas usaram isso como uma estratégia de marketing mesmo. Talvez elas ficaram sabendo, alguém analisou para elas e tudo mais. Mas já tem notícia... Oi. Desculpa, já tem notícia de grandes anunciantes, como que diz, encomendando estudo específico para a marca deles, assim, por exemplo, sei lá, um McDonald's, uma Coca-Cola, eles encomendam esse tipo de estudo com ressonância e tudo mais para usar na marca deles? A Coca-Cola é a marca que mais investe em pesquisa de neuromarketing no planeta, né? Ela tem um laboratório de neuromarketing bem interessante. Tanto que você pode ver que Coca-Cola, qualquer propaganda, qualquer comercial da Coca-Cola, ele está sempre ligando as suas emoções, né? Então, é a família, é aquela sensação. Você não vê falar de benefício de produto, você não vê falar de nada. Ele não fala para a razão do ser humano, ele fala para a emoção do ser humano. Então, e a Coca-Cola, ela tomou essa, vamos dizer assim, essa decisão, sofreu um grande revés aí na década de 80 com o lançamento da New Coke. Não sei se alguém aqui lembra, né? Eu também não sei se eu lembro, porque eu vi alguns vídeos e parece que eu lembrava. Mas a New Coke foi um grande erro de marketing da Coca-Cola, e ele foi um erro porque justamente
fez uma pesquisa de campo baseada na preferência do consumidor. E o que significa isso? Ele perguntou para pessoas, numa pesquisa cega, o que as pessoas gostavam mais, a Coca antiga ou a New Coke. E a New Coke tem mais açúcar e tem mais sódio. Então, as pessoas vendadas, de olhos vendados, elas preferiam, elas disseram que elas gostavam mais da New Coke. Mas quando a Coca-Cola lançou a New Coke, foi um fracasso de venda. E aí abriu o mercado para vários outros tipos de cola e outros tipos de refrigerante. E em seguida, depois que eles se deram conta do que aconteceu, eles lançaram a Always Coca-Cola, né? Eles retroagiram a forma anterior. Por quê? Porque quando a pessoa não sabe o que ela está tomando e ela vai dizer o que ela prefere, ela diz uma coisa. Mas no momento que ela senta no restaurante e ela vai pedir a Coca-Cola, o que ela tem na memória é a Coca-Cola que ela sempre tomou. E aí, quando vem uma Coca-Cola mais doce, há uma dissociação da memória pregressa que ela tinha, ou seja, aquilo que ela estava pedindo realmente e o que foi servido para ela. Então, a Coca-Cola perdeu, vamos dizer assim, a identidade de sabor com o seu cliente. E essa pesquisa que a Coca-Cola fez foi uma pesquisa muito grande em vários continentes. E os dados de que os consumidores preferiam o refrigerante novo ao velho foram dados substanciais, justamente por isso que ela fez essa mudança. Só que aquilo que o consumidor diz não é o que ele faz. Se você entrevistar pessoas e perguntar, vocês gostam mais dessa camiseta preta ou da amarela? Eles podem dizer da preta, mas não necessariamente na hora de escolher a camiseta, ele vai escolher aquilo que ele diz. Porque essa escolha é inconsciente, a gente tem que saber o que está na memória das pessoas e o que aquela venda, o que aquele momento de venda vai gerar de memória para que ele faça a escolha. Então, é com isso que o neuromarketing trabalha. E respondendo a pergunta, a Coca-Cola é uma grande pesquisadora na área de neuromarketing. E, fazendo um adendo, indústria farmacêutica e indústria alimentícia é praticamente a mesma indústria e eles sabem muito mais do funcionamento do nosso cérebro do que a gente pode imaginar. Isso inclui as indústrias de cigarro, que é a indústria química, né? É interessante, o Jobs, né, ele tem uma frase interessante, que ele dizia isso, falava que as pessoas não sabem o que querem até que você diga a elas. Exatamente. Se perguntassem para as pessoas se elas queriam um PC na mão, né, as pessoas iam dizer, não preciso disso. Mas aí, é por isso, o neuromarketing, ele observa a necessidade que nem a pessoa sabe que ela tem, né? Uhum. Então, essa que é o fio condutor, assim, dessa nova ciência e de todas as outras, porque depois da evolução da neurociência, a gente tem aí neuroliderança, a gente tem neuroeconomia, a gente tem neuropsicologia, a gente tem uma série de novas ciências que elas estão ligadas com essa decisão do consumidor que é inconsciente. Então, o estudo disso, né? Como é que as nossas decisões inconscientes, elas interferem na economia, por exemplo? É a neuroeconomia. Então, e isso parece um pouco aquele negócio que acontecia na Disney, negócio da mensagem subliminar, não sei se é ou não. É proibido ou não usar mensagem subliminar? Gente, a mensagem subliminar, ela tá na face da gente, né? Uhum. Então, assim, agora estou estudando um pouco de microexpressões faciais, então isso não deixa de ser mensagens subliminares, né? Então, não sei até que ponto, eu acho que isso é um assunto mais publicitário, né, do que de marketing digital, porque essa questão da proibição da mensagem subliminar, ela foi uma proibição publicitária, né, durante um tempo, o governo americano. Eu não sei te dizer, mas mensagens subliminares a gente cria o tempo todo, né? Enfim. Até usar uma cor no restaurante, né, que traga mais fome, usar uma cor que traga paz, igual a história do quadro negro, que é verde, essas coisas tudo. Exatamente. A gente, em marketing digital, gosta de usar números, né, para ancorar a mente do consumidor antes do pagamento. Então,
Existem alguns estudos que quando o cara, mesmo que ele veja um número muito acima do preço de venda, e que seja um número aleatório, nem está pensando em dinheiro, ele já está com a mente ancorada, e aí quando ele vai ver o preço do produto, ele tem a sensação de alívio, que é mais barato. Tem vários estudos também falando nessa questão. Não deixa de ser uma mensagem subliminar, né? O R$2,99 não é 3, né? Mas ele é menos doído, né? Então tem a ver com PNL. É PNL isso ou não? Não tem nada a ver com PNL. Não sei se talvez, na verdade eu não sei o que é PNL, nunca estudei PNL, estudo neuromarketing, mas neuromarketing é o estudo da decisão do consumidor comprovado através de provas biológicas de que houve uma alteração. Então, aí, se você usa a PNL como forma de persuasão na página de venda, daí eu não sei se isso é neuromarketing. Neuromarketing é um estudo de como você vai utilizar a memória e a emoção do consumidor para levar ele até a ação que você deseja, né? Que deve ser boa para o seu consumidor também, né? A gente é bonzinho. A ideia não é manipular, então. A ideia é atingir mais público, atingir melhor o seu cliente da forma que ele espera. Exatamente. Fazer com que ele, mesmo sem querer, use o seu produto. Não. É você entender como é que ele decide, porque ele decide em cima de uma necessidade. Aí você construir um produto que seja a necessidade dele, né? Então, no filme do Jobs, quando ele olhou para a filha dele e viu aquele Discman, né? Aquilo que chama o Walkman, aquele negócio com CD, e ela com um monte de CD, e ele teve a ideia de colocar aquilo num dispositivo menor, ele leu a mente dela antes que ela pudesse ler, entendeu? Então, esse é a decisão dela ela ia ser muito, muito fácil ela decidir por um aparelho menor que continuasse a dar para ela o mesmo prazer de ouvir as músicas que ela gosta, né? Ouvir continuar ouvindo música ali do jeito que ela queria. Então, essa é a leitura, é ver a necessidade das pessoas antes do que elas mesmas, né? Bacana. No início você falou da Like Marketing. Like Marketing é a sua empresa, né, Regiane? Isso. Ela trabalha com o quê? Qual que é o ramo dela? Qual que é o serviço que você oferece? Como que é nesse ramo do neuromarketing? Você já introduziu um pouquinho logo no começo do nosso bate-papo, mas se você pudesse falar um pouco mais, fazer o seu merchan aí, para a gente saber. Então, a Like é tratada a gente já trabalhou bastante para todo tipo de empresa, tá? Estou te dizendo o que a gente hoje estamos posicionados. E a gente ainda tem alguns clientes que fogem um pouco do nosso perfilamento, porque a gente tem uma trajetória, né? Então, tem alguns clientes que a gente garra amor e a gente continua trabalhando para eles mesmo eles já estando fora um pouquinho do perfil de novos clientes. Primeiro que hoje a gente está fechado para novos clientes, né? Então, assim, a gente não tem mais como atender. Até 2019 a gente está fechado para executar os projetos que a gente tem. Mas o cliente chega na Like com o cliente ideal, com uma proposta, uma proposta de infoproduto, ele quer montar um curso online e ele é um especialista numa determinada área. Então, por exemplo, ele é especialista em medicina do esporte. E aí ele pretende levar esse conhecimento, né, até os atletas amadores e tal. Então, o nosso primeiro produto para esse cliente é confeccionar uma estratégia. Então, a gente investiga o mercado, investiga o que ele sabe, a obra dele. Normalmente são pessoas que têm livros, né, que já tem uma obra offline, já tem uma trajetória offline. A gente investiga tudo isso e investiga a concorrência, investiga a adesão ao mercado e confecciona uma estratégia. A estratégia, ela passa por uma estratégia de conteúdo, uma estratégia de site, se houver necessidade, uma estratégia de construção de lista, uma estratégia de anúncios do conteúdo, uma estratégia de produto, uma estratégia de data e progresso da própria execução e lançamento desse produto. Né? Estratégia de campanha, estratégia de e-mail, está tudo dentro do nosso mapa.
e aí a gente apresenta para o cliente. Uma vez o cliente aceitando, aí a gente parte para execução, tá? E o que a gente executa? A gente gerencia todas as redes sociais, a gente gerencia canal de YouTube, gerencia Facebook, Instagram, podcast. Se o cliente quiser fazer e-books ou ele quiser fazer um livro digital para vender na Amazon também, ele já passou isso no briefing, a gente coloca também dentro da estratégia, e aí a gente transfere essa autoridade offline para o online. E já com o tempo marcado para a confecção do curso. Esse é o nosso segundo trabalho. E o terceiro trabalho é a confecção do curso e a execução e distribuição desse curso. Então, a gente faz a gravação, tem um monte de curso gravado aqui em casa já no mercado, porque a Like, ela é nos fundos da minha casa, né? Eu tenho uma casa bem que dá para fazer bastante coisa, tem bastante cenários e tal. Então, a gente faz a produção desse curso, faz a distribuição desse curso através das campanhas, enfim, todo o projeto, o que vai precisar, vai ser live. É isso. Então, é um trabalho longo, né? Em geral, a gente demora 1 ano para fazer o lançamento de um produto. A gente não faz o produto assim do dia para a noite. A gente não entende que isso... não é que é possível, acho que é possível, mas a gente trabalha em cima do conteúdo, da conquista da autoridade. Então, quando a gente coloca um produto à venda, a gente tem certeza de que a audiência ela vai procurar conteúdo, ela vai procurar informação sobre aquele profissional e ela vai encontrar. Tá tudo bem costuradinho, né? O que ela precisa ouvir e o que vai dar certeza de que ela pode confiar naquela proposta. Bacana. Legal. Regiane, perguntaram aqui no YouTube, na nossa plataforma também, a Aline Antunes. Oi, Regiane, tudo certo? Existe neuromarketing na área do futebol, do esporte também? Que pergunta legal, não sei, mas hoje eu atendo um médico que ele é médico do Flamengo, não sei se eu posso falar. Mas Pode falar, o Mengão, inclusive, está na ponta, né? São Paulo não deve ter isso, cara. O time do São Paulo não deve ter, não tem nem jogador. A gente atende o Dr. Márcio Tanuri, né? Que ele é médico do Flamengo, médico do UFC também. Posso conversar com ele, mas achei interessante a ideia, né? Bacana. Deve ter, por isso que o Flamengo é líder agora, né? Os flamenguistas. Mas tem que jogar futebol, só neuromarketing não adianta. Tem que jogar futebol. Eu entendo muito pouco de futebol. Até para atender o Tanuri. Gente, não é de medicina que a gente tem que entender de futebol. Então, e falando em futebol, saúde, você atende... Eu sei que sua agenda está cheia, mas é bom saber que depois de 2019 você vai abrir de novo para novos clientes. Mas... por que a área da saúde? Você também atende outra área sem ser da saúde? Se for conteúdo assim, produto não digital, você também atende o lançamento de um novo produto físico, vamos dizer assim? Então, assim, eu fui dentista, eu falei para vocês, então atender a área da saúde foi virando uma questão de afinidade, né? Então, assim, eu fiz odontologia, me especializei em endodontia e gosto bastante da pesquisa científica, esse é o meu caminho, né? Por isso que eu estou no mestrado também. Então, toda essa parte conteudista que a minha equipe hoje tem, fui eu que consegui convertê-los, né? E a área da saúde, para mim, é muito simples. Mas a gente atende, dentro da área da saúde, a gente considera... por exemplo, atendo hipnólogo, que eu considero da área da saúde, a gente atende médicos, a gente atende dentistas, a gente atende nutricionistas, a gente atende preparador físico, isso tudo para a gente é a área da saúde, né? Porque necessita essa abordagem. Então, a gente hoje se direcionou para a área da saúde por duas razões. Primeiro, essa afinidade, e porque eu precisava me especializar em alguma coisa para ter uma equipe especialista num determinado tipo de conteúdo. Se eu for produzir conteúdo para um advogado, vou precisar, para um escritório de advocacia, vou precisar de um advogado redator, né? Porque é um conteúdo muito específico.
Se eu for produzir o conteúdo para a área que a gente já teve, assim, já fez uma estratégia para a área da economia, eu vou precisar ter especialistas nessa área para produzir conteúdo. E o produtor de conteúdo, o redator, é um cara muito difícil de encontrar. Na verdade, a gente não encontra, a gente forma, né? Então, a gente tem para mim, seria difícil para nós a gente entrar em outras áreas. Então, a gente se especializou nessa área, que é a área que eu tenho afinidade por formação. Mas a gente tem um trabalho com uma profissional que ela é coach, ela é uma ex-executiva, especialista em transformação de carreira e prosperidade, que a gente gostou do projeto, então a gente atende. A gente atende alguns afiliados também, 2 a gente atende, mas que também não é da área da saúde, mas é marketing digital, então para nós é o que a gente faz, então a gente consegue atender. Deixa eu ver que projetos que a gente tem fora da saúde. Depois a gente tem umas empresas que começaram com a gente, né? Um e-commerce, uma empresa que trabalha na construção civil, mas que estão há tempos com a gente, então a gente já entendeu, a gente tem empresas que produzem equipamentos, indústria que produzem alguns tipos específicos de equipamento, mas esse não é mais o nosso foco, a gente só está com essas empresas porque a gente entende muito bem o produto, muito bem a empresa, então a gente não quer abandonar, né, não quer fazer, mas o nosso foco é escalar o produto do nosso cliente, ou seja, trazer lucro para um cliente que a gente possa falar do lucro. E isso o infoproduto faz muito bem. É muito difícil tu escalar um produto físico, né? Então, a gente tem essa parcimonia. E hoje, o que o cliente tem condições de pagar mensalmente para a gente gerenciar toda essa produção de conteúdo, realmente paga só os custos, ele não dá um lucro, ele paga talvez um salário para mim e para minha sócia que não é muito. O que a gente ganha mesmo é quando a gente escalona o produto do nosso cliente. Então, hoje até a gente teve uma reunião aqui estratégica, o nosso posicionamento nós geramos lucro para um negócio e nós participamos desse lucro. Então, a gente cria um lucro que não existia, né? E aí a gente participa dele. É dessa forma que a gente está enxergando o nosso crescimento, fazendo os clientes que a gente já tem crescer. Basicamente, não dividir mais a empresa, aumentar o tamanho dela, né? Exatamente. Não podia botar o dobro de clientes que eu tenho hoje aqui e atender mal todo mundo, mas na verdade o que a gente quer é mentorar esses clientes e fazer eles ter um rendimento muito acima da média, para que fique bem confortável para eles dividir com a gente. Então, esse é o nosso business. Bacana. Eu acho que também entra um pouco na questão de criar entrar num nicho também, não é, Regiane? Também. Cada vez mais se fala disso, né? A importância de você entrar em nicho, você estar no nicho. Claro. Não ficar atirando para todo lado, né? E a área da saúde a gente sabe que é uma área de dor, né? Então, assim, eu considero uma área boa da gente trabalhar com educação, porque as pessoas estão cada vez mais querendo se gerenciar a sua própria saúde, entender todo o processo. Então, informação hoje na área da saúde, ela está sendo valorizada. Então, também o nicho e a oportunidade, né? Tem oportunidade nessa área. Falando questão de perguntas, tem um amigo que mandou uma pergunta aqui interessante. Mandou por WhatsApp, ele está assistindo e mandou por WhatsApp. A questão do neuromarketing, você vê ele aplicado mais em B2C, mais empresa consumidor final, ou também em B2B? Você tem exemplos? Você vê isso sendo bem aplicado aqui? O que você pensa sobre isso? Eu não entendo B2B, porque para mim só existe H2H, né? Conteúdo e informação é sempre de pessoa para pessoa, entendeu? Então, até um vídeo para o YouTube escrevi qual é a diferença entre produzir conteúdo B2B e B2C? Nenhuma, porque a única diferença é que você tem que identificar quem são as suas personas. Então, quando você está trabalhando, e aqui na Laika a gente usa biopersona, né? Porque a gente trabalha bastante a questão biológica do nosso
do nosso foco, da nossa persona. Então, assim, quem é que compra o seu produto B2C? Quem é que compra o iPhone? É tal pessoa. Quem é que compra um produto que vai ser utilizado por uma empresa? É uma pessoa. Então, você não há o que se falar de produção de conteúdo ou indução de usar neuromarketing para induzir uma empresa a comprar alguma coisa. A empresa não compra nada. Quem compra são sempre tem pessoa por detrás da decisão. Óbvio, é sempre uma pessoa que toma a decisão. Então, é a mesma coisa. A única coisa que você tem que mapear é, numa empresa, você tem normalmente não uma pessoa só decidindo, você tem um decisor e você tem os influenciadores. Então, você pode precisar produzir conteúdo para o influenciador e para o decisor. E você pode produzir o conteúdo que o influenciador vai levar para o decisor. Então, esse é o mapa que você tem que fazer. Como é que as suas informações vão ser distribuídas na hora de fazer essa venda? Então, um exemplo clássico, né, que eu até uso no vídeo, eu vendo um software para consultórios médicos. Quem é que decide? É o médico. Mas quem é que leva para ele as informações? Quem é que faz a triagem? A secretária. Então, você tem que facilitar a vida dela. Você tem que responder primeiro ela, depois você vai responder ele. Então, você tem dentro do funil de conteúdo, você tem que entender muito bem quais são os momentos e o que você tem que fornecer de informação para ela levar para ele, né? Então, numa empresa funciona sempre assim. E eu costumo, já atendi empresas que precisavam de conteúdo para vender os seus produtos para uma outra empresa. Eu costumo personalizar essa produção de conteúdo. É uma coisa que funciona com muitas empresas. Então, por exemplo, você tem lá, dentro da sua empresa que vende para uma outra empresa, você tem pessoas trabalhando. Então, pega aquelas pessoas e faz ela assinar o conteúdo. Pergunta para elas o que elas sabem do produto e faz aquela pessoa responder por aquele conteúdo. Não é a empresa produzindo, é a pessoa que trabalha dentro da empresa produzindo para outra pessoa que vai ler, mesmo que a pessoa trabalhe dentro de uma empresa. Então, nesse raciocínio fica bem mais fácil trabalhar e entender que B2C e B2B, a decisão é sempre humana. É tudo humano para humano. Humano para humano. Legal. E essa coisa, só um ganchinho do que você falou, da questão da pessoa assinar o conteúdo. Essa personalização, a pessoa que está desse lado, enxergar que tem um outro ser humano do lado falando com ela é importante, né? Muito importante. Não é uma corporação falando, é o fulano de tal que está falando comigo. Exatamente. As empresas grandes já têm usado isso. Muitas empresas, aqui é o Eduardo da Netshoes, né? Vocês já nunca receberam, assim, um e-mail, assim, uma comunicação assim, e você entra, por exemplo, eu gosto muito, né, da Resultados Digitais, que é a empresa que a gente trabalha com o RD Station, a plataforma deles. Lá, se você entrar no blog deles, vai ter todos os posts assinados por pessoas que trabalham lá dentro. Né? Então, isso é muito a personalização do conteúdo. Você sabe quem escreveu. Agora, se uma empresa escreve e ninguém assina, aquilo fica na sua mente assim, né? Mas fica distante, né? Fica frio, fica. Exatamente, fica distante, né? Parece. Assim, equipe fulano de tal, equipe de vendas, né? Assinada aqui. Quem é que vai falar com uma equipe de vendas? Oi, equipe de vendas. Que eu tô ligando. Não é. Uma coisa... já te dá a impressão que vão demorar para se responder, alguma coisa assim. Exatamente. Exatamente. Bem, exatamente isso. Então a gente trabalha muito assim, tudo que a gente faz para uma empresa é alguém da empresa que está fazendo, né? Mesmo que não seja, não é que aquela pessoa da empresa precisa ela precisa saber fazer um post com SEO e tal. Não, para isso existe profissional. Mas a ideia daquele conteúdo, o que vai ser abordado ali, de que forma aquela objeção do cliente foi a própria pessoa que ouve todo dia a objeção que deu aquela ideia. Então ela assina o post, tem a fotinho dela ali e tal. E isso cria também uma valorização do profissional dentro da empresa que é mágico, né? O cara de membro da equipe, ele passa a ser uma pessoa que escreve, que assina, que mostra para a família que ele está lá no site da empresa assinando um conteúdo. Então, isso é muito bacana também. Bacana que muita empresa também passou a adotar a linguagem formal também, né, Regiane? Eles passam a conversar, e aí, cara, tudo bem? Sou eu aqui, Ricardo Uma coisa que eu
vamos fazer o merchan, e também do beta da TIM, né? Você vê que o linguajar dele, o E, até quando manda mensagem para você, que a gente costuma ir colocar o E acento, a gente coloca o EH, e aí, cara, beleza, aqui é fulano de tal, da TIM. Eu acho que fica mais... o mais humano possível, né? Isso. E voltando para o assunto do produto online, a gente vê que os cursos online estão crescendo muito, é exponencial igual a qualquer outra tecnologia. Então, as pessoas elas preferem fazer os treinamentos, os cursos, as aulas, até mesmo o assistir palestras de casa, às vezes por não poderem ir até os lugares, ou por comodidade mesmo, né? Eu prefiro de casa, assistir de casa, assisto, tenho mesmo... E já tem as pessoas que, quando podem, querem ir presencialmente. O que você acha desse novo mercado aí, dos cursos online especificamente? Eu acredito que isso nem começou ainda na escala que um dia será, entendeu? Eu acho que a gente já está fazendo muita coisa online, a gente está absorvendo informação online cada vez mais, né? Mas eu acho que a questão do conteúdo sistematizado em forma de um curso, ele ainda tem bastante a crescer e bastante a se desenvolver. Eu acho que existe muito mercado. Assim, os produtos que a gente vende aqui, a gente vê que... Porque no meio parece que virou banal e que a gente já comprou tanto curso que o mundo inteiro comprou, né? Então, as pessoas não sabem o que é um curso digital. Tipo, a gente atendeu hoje, tá? A gente vendeu um curso, a pessoa entrou no chat do suporte dizendo assim, quando vão ser as aulas? Vão ser no Instagram? Então, sabe? As pessoas não atingiu ainda o mercado da forma como a gente pode estar aparecendo, né? A gente todo dia vê que mais gente nunca comprou o curso online. Eu acho que talvez um dos cursos online que a gente mais venda, se for perguntar para as pessoas, você já comprou um curso online? Olha, certamente mais de 70% vai dizer, não, esse é o primeiro. Porque não, né, as coisas não estão... o mercado está ainda muito, muito virgem. Eu acho que existe um espaço aí para uma consolidação, né? E existe também espaço para uma profissionalização, que é o que a gente está buscando. Então, assim, aquela pessoa que assiste um vídeo no YouTube, daí vai lá e faz um curso, eu acho que cada vez vai ter menos espaço para isso, porque o mercado já está regulando esse tipo de ação e o mercado já está conseguindo diferenciar. Uma pessoa tem conhecimento mesmo, exatamente, quando ela aplicou aquele conhecimento, ela já consegue mostrar isso. Então, acho que o caminho é uma profissionalização do curso online, mas acho que tem muito a crescer ainda. Essa é a minha aposta, né? Por isso que eu estou transformando a minha empresa em uma distribuidora de curso online. Também é a nossa, né? No caso do Stay There Live, a nossa aposta também é essa, de que cresça cada dia mais conteúdos pagos. Quando a gente fala pago, cria-se um certo ranço, né, nas pessoas, principalmente, a gente vê principalmente brasileiro, assim, que não é acostumado a pagar muito por conteúdo. Prefere assistir vários vídeos no YouTube, prefere procurar vídeos gratuitos ou aulas gratuitas. Só que a gente percebe que esses cursos normalmente não estão sistematizados, eles não estão... como você disse, às vezes as pessoas que publicam esses cursos gratuitamente não têm, às vezes, o conhecimento e tal. Às vezes até o pago não tem, né? Sem dúvida. Mas eu também acho que nós também acreditamos muito nesse crescimento. Mas falando em tudo isso que a gente conversou hoje em relação a pessoa querer se vender, a pessoa querer vender seu produto, querer vender seu vídeo. Opa! Foi ele que caiu. Matheus caiu. Não, mas o que ele estava falando juntando tudo isso que a gente falou até agora, né? De entender o comportamento do consumidor, entender o uso de mídias sociais, criar uma estratégia. Como que a pessoa ela pode, vamos dizer assim, começar a usar isso a seu favor para se vender melhor na internet? Como ele falou, existe um certo preconceito, um ranço, um pé atrás de criadores de conteúdo, muitas vezes, de falar que vai estar vendendo algo. Porque parece que tem um certo receio de falar que está vendendo.
O melhor marketing, com frequência, é aquele que não parece marketing, né? Então, eu acredito muito no contra-gatilho. Eu trabalho bastante em cima do contra-gatilho. O contra-gatilho é você mostrar o que você sabe, mas você não necessariamente... Isso aí não é um apelo de venda. É simplesmente disponibilização do que você sabe e da forma como você trabalha, né? Então, isso, na nossa visão, funciona melhor e atrai um público mais certeiro para o seu produto do que você forçar uma venda através de gatilhos como escassez, ou como você, né, utilizar alguns gatilhos que a gente sabe que induz a pessoa, né, a comprar. Claro que gatilho sempre vai existir, gatilhos mentais são informações que você coloca no seu produto e que fazem a pessoa tender a decidir pelo seu produto e não por alguma outra coisa, né? Gatilho está sempre associado à memória, porque está associado à dor. Dor é memória, né? A gente fala dor do cliente, né? Dor do cliente, porque ele tem aquela situação na memória dele. Sim. Então, o contra-gatilho, ou você falar daquilo que você sabe e construir a sua confiança com o seu público, ele vai te dar influência. E o que a gente trabalha aqui é formar influenciadores. Você vai vender o seu produto pela influência que você tem na audiência que você construiu. Então, não adianta você ter uma audiência de 1 milhão de pessoas e você influenciar só 5.000 pessoas, porque você só fala com aquelas 5.000 pessoas. Você não vai nem comprar essas 5.000 dentro desses 1 milhão. Agora, se você tiver uma audiência de 10.000, você influenciar 5.000, você vai fazer as vendas que você precisa. Então, é dessa forma que a gente trabalha. E a gente entende que isso a gente conquista através de conteúdo. E não é conteúdo só de conversão. Aliás, o conteúdo de conversão, ele no momento certo, né? No momento que a pessoa já entendeu. É franco também, de uma forma franca, né? Uma coisa que eu gosto muito, provavelmente vocês devem conhecer Fórmula de Lançamento, né? Mas Sim. O produto do Cerbasi, do Gustavo Cerbasi, uma das coisas que eu mais gostei, assim, no lançamento dele, que eu acho um dos lançamentos mais interessantes que eu vi, é que ele, no vídeo que ele convida, ele fala: eu vou convidar você para assistir 3 vídeos sobre finanças pessoais, e o último vídeo é um convite para fazer um curso comigo. Então, se você achar que você precisa, que você vai utilizar, quer se aprofundar naquilo que eu estou falando nos 3 vídeos anteriores, você vai ter a oportunidade de fazer o curso comigo. Então, isso é uma coisa que, de uma certa forma, não é preconizado, porque você, de uma certa forma, você tem que enganar a pessoa, você tem que fazer ela acreditar que ela vai para um lugar onde ela não sabe onde é que ela vai cair, daí ela escorrega no funil sem ela querer. Eu não acho que isso é uma forma, porque você talvez coloque pessoas dentro do seu produto, ou alunos dentro do seu produto, que sejam desconectados, que foram empurrados pela manada ali. Então, a gente tem uma tendência, né, aqui na live, com os produtos que a gente trabalha, preferir o cliente consciente, o cliente que sabe o que está acontecendo, que sabe por que ele está comprando. E isso a gente trabalha, e por isso que a gente está trabalhando com muito pouca devolução. A gente está tendo ali menos de 0,5% de devolução. Baixíssimo. Produtos caros, baixíssimo. Mas por quê? Porque o nosso foco é vender para a pessoa certa. Porque a pessoa errada vai incomodá-la dentro do curso. Uhum. Você trabalha os contra-gatilhos, certo? Isso, exatamente. E o gatilho que eu acho o melhor de todos, que é o gatilho da verdade. Esse gatilho é infalível. Eu até achei interessante o exemplo do Gustavo Cerbasi, que é educação financeira. Como que ele faz dessa forma? Ele usa a metodologia do Fórmula de Lançamento, que na verdade é fazer 3 vídeos, que você chama de workshop, e no último vender. Mas a maioria das pessoas utiliza assim, o gatilho, a pessoa não sabe o que vai acontecer, ela vai participar de um workshop, e depois ela é enfiada no curso, né? Leva o curso assim como uma indução. E o Cerbasi, ele fala, já na chamada, eu vou fazer uma masterclass, ele chama, e você participar de 3 vídeos onde eu vou te ensinar a importância das tuas finanças e tal.
E no último vídeo, que é o quarto, você vai ter a oportunidade de participar do meu curso. Então, se você achar que o que eu estou te ensinando ali é importante e você entender que você precisa de um aprofundamento, você vai estar comigo por 6 meses nesse curso. Então, ele é sincero. Então, já participa a pessoa do Masterclass já sabendo, no final vai ter uma venda, vou ficar até quando eu quiser e vou fazer e vai acontecer agora. E sabe que o Conrado também fez isso lá nesse curso que eu estava no final de semana, e ele ganhou a minha, vamos dizer assim, a minha admiração, porque ele disse, pessoal, olha só, agora eu vou fazer um pitch de venda do meu Mastermind. Então, quem não quiser ficar, ou quem já sabe que não quer investir, não quer se sentir induzido, pode sair, fica aqui quem está interessado. Achei isso justo também, entendeu? Porque quem está interessado em comprar, você pode daí usar os gatilhos, você pode fazer uma pré-seleção das pessoas, deixar claro para a pessoa. O que é chato é a pessoa ser forçada a uma coisa que ela não, né? E aí o vendedor fica chato quando você não quer comprar. Agora, você está interessado no produto, aí você pode usar os gatilhos, porque você sabe que o cara está ali e quer aquilo, né? Então, é isso que eu penso. A gente tem que trabalhar para botar no pessoas que realmente querem aquilo. Aí você usa os gatilhos, você trabalha, né? Agora, induzir alguém a fazer o que não quer é problema depois, né? É você ter que devolver o curso, aí o cara sair falando mal de você, entendeu? Então, deve ser por isso que tem dessa visão que eu tenho. Pessoal, o público em geral tem um estigma, um estereótipo do vendedor ser a pessoa. Tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? O Rodrigo para mim também tá mudo. Estão ouvindo? Tá ouvindo? Okay. Na verdade, todo mundo, eu só tô vendo você tá que ouvindo? Né? Isso. Tá ouvindo? Rodrigo tá mudo. Rodrigo. Tá ouvindo? Travou. Tá ouvindo? Ele travou. Travei? E o Leandro também travou para mim, parece. O Leandro, acho que ele acionou o mudinho lá para. Ok. Rodrigo. Vai, Rodrigo. Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Agora sim. Ah, então legal. Não, só complementando isso que a Regiane falou, deve ser por isso que as pessoas têm aquele estigma com um vendedor. Quando ele fala do cara que... o cara parece vendedor. Tem a figura do cara chato, que insiste, ou que tenta persuadir pelas beiradas, vamos dizer assim, né? Não chega direto e fala que quer vender alguma coisa. Na verdade, o vendedor deveria ser um ajudador da pessoa a comprar aquilo que ela quer, né? Então, eu também tenho um vídeo no YouTube que eu falo e que eu falo sobre isso. Até conto uma experiência nossa na loja da Apple que, tipo, o vendedor fez a gente economizar. Mas ele é um consultor nosso, ele não é um empurrador de produto. E o que vai fazer a gente comprar o produto dele e confiar na marca que ele está representando? Se a gente fizer um bom uso. Se a gente se sentir enganado, a gente não vai mais depois. Exato. Não é empurrar o que você tem, é entender o que a pessoa quer. Exatamente. Às vezes até dizer, olha, eu acho que o produto não é para ti, porque não tá dentro da tua necessidade, mas eu tenho esse aqui, ó. E às vezes é oferecer o mais barato. Eu tive uma experiência dessa semana passada, coisa besta. Capa de sofá, fui numa loja dentro do shopping, eu falei, eu queria capa para sofá. O cara me levou até o fundo da loja, mostrou, eu falei, putz, mas isso aí é pequena. Meu sofá é de tal tamanho. Ele falou, cara, sabe aonde eu consegui? Tal loja lá no centro da cidade. Aqui você não vai encontrar mesmo. Achei super legal da parte dele. E aí me veio na cabeça, falei, se eu precisar comprar outra coisa que tem nessa loja, eu vou vir comprar com esse cara, porque o cara é super honesto. O vendedor, ele tem que ser servil. Ele não é um cara... Ele é um cara para entender a tua necessidade. E aí, a partir do momento que você vê que a pessoa não tem aquela necessidade, você diz, tudo bem, olha, acho que não é para você mesmo. Aí o cara se sente confortável, ele vai comprar outro produto. Ele vai ter como você... Sente à vontade. Isso, ele vai ter você como referência, né? Então, eu gosto de trabalhar assim. Agora, claro, quem tem pressa de vender porque tem dívida para pagar, às vezes tem que pensar só no dinheiro do cara, mas esse dinheiro vai sair caro em algum momento.
Sem dúvida. É por isso que eu acho também que manter o conteúdo gratuito na rede, né, é interessante que você faz um autopropaganda, né? Você joga, eu aprendi esse termo com o Leandro, pílulas, né? Na rede, no YouTube, nas suas redes sociais, fala, cara, eu falo disso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu entendo sobre isso, e tem um conteúdo pago que vou falar sobre tudo isso minuciosamente. Se você quiser, você compra, senão você fica só nesse gratuito que é o superficial. Eu acho que isso é honesto também, né? Exatamente, você pode se aprofundar, porque lá o meu conteúdo pago, ele tem mais de mim, né? Aqui eu dou assim, o gratuito, aquilo que eu consigo, mas no pago, e como eu estou recebendo, eu dou mais de mim. Então, mais ou menos, acho que qualquer pessoa pode entender isso, né? Ô, Regiane, eu vi lá no teu site que você tem um curso também de criação de conteúdo. Ele está ativo? Vocês estão ministrando esses cursos online, offline? Como que tá? Como que é? Então, o Criadores de Conteúdo até final de 2017, ele era uma mentoria que eu fazia online, então eram 6 encontros em grupo de até 12 pessoas. Eu fiz por 6 turmas, tá? E foi muito gratificante. Comecei isso em 2016 e aí estendi por 2017, fiz quase uma turma a cada 2 meses. E depois eu também dava uma consultoria, né? Tinha uma hora de consultoria comigo sobre a construção dessa estratégia de conteúdo. Só que eu não consigo mais fazer assim, né? Porque eu tinha um grupo, aí cada turma eu botava um grupo, aí eu não queria desmanchar o grupo, aí, tipo, eu tô com esses alunos até hoje, praticamente, né? E daí eu não, hoje não cabe mais, porque eu tô com muita coisa muito esgotada. Mas ele tem uma boa demanda, e uma coisa que eu percebi também é que a pessoa, o criador de conteúdo, ele acabava sendo caro para muitas pessoas. Muitas pessoas não fizeram por causa do valor. Só que para mim também não valeria a pena fazer um valor mais baixo, porque tinha eu ali, né? Seis encontros ao vivo, e mais um encontro com cada um, que às vezes era de 1 hora, mas virava 2, que eu, né, falo mais que a boca. Então, aí, hoje, o Criadores de Conteúdo está sendo gravado, acredito que mais 1 mês ele vai estar disponibilizado por um valor bem acessível, todo o conteúdo, mas não vai ter a mentoria, né? Não vai ter a consultoria comigo, mas todo o conteúdo, até mais coisas, né, do que a gente falava lá, eu estou gravando e terminando de gravar, vai para edição, acho que daqui 2 semanas, e aí eu vou disponibilizar todo esse curso. Nesse curso, o que a gente fala? Eu ensino a montar uma estratégia de conteúdo, que é a coisa mais importante. As pessoas acham que elas não sabem produzir o conteúdo, mas elas sabem. O que elas não sabem é fazer a estratégia e montar um esquema de produzir esse conteúdo sem ficar se martirizando. O que eu ensino no Criadores de Conteúdo é o que a gente faz aqui na Like para conseguir produzir conteúdo de tantos clientes e conseguir produzir conteúdo cada um fazendo uma parte. Porque às vezes o produtor de conteúdo ele é bom no texto, mas ele não é um designer. Então, a partir do criador de conteúdo, ele vai conseguir se posicionar no que ele sabe fazer melhor e vai conseguir delegar ou contratar uma pessoa para fazer aquilo que ele não sabe. Mas eu entendo que a estratégia do conteúdo, ela sempre tem que sair da cabeça de quem é o dono do conteúdo. Então, você não pode ter para produzir o teu conteúdo e dizer assim, produz aí alguma coisa, o que eu vou produzir a semana que vem? Não, você tem que ter uma estratégia para, no mínimo, 6 meses. Você tem que ter uma linha editorial daquilo que você vai falar, quais são os assuntos, para você conseguir avaliar qual é o conteúdo que está tendo adesão. Né? Então, é basicamente o que eu ensino. Tem aulas táticas também, ensina a produzir post-blog, ensina a produzir imagem, mas tudo isso é tático. Para mim, a grande transformação eu sei fazer uma estratégia de conteúdo. Eu estrategio o meu conteúdo, seja ele em vídeo, em podcast, em aplicativo, de que forma for. Entendi. Que legal. Muito, muito interessante. Muito legal mesmo. Regiane, sem usar mais o seu tempo, agora queria ouvir de você, acho que todo o pessoal que está assistindo, que vai assistir depois online, lembrando, pessoal, vai ficar online depois, tanto dentro da plataforma como no YouTube. É interessante, quem assistiu e gostou, compartilha, passa para o pessoal assistir. Então, Regiane, para tudo que a gente conversou, esse papo, a gente já passou bastante tempo, lógico que a gente teve os problemas técnicos,
Mas para você, quem quer entrar nessa estratégia de conteúdo, né? Colocar um conteúdo online, vender um conteúdo, rapidamente, assim, um conselho, se o conselho fosse bom, não dava, né? Mas como ser boazinha, falar assim, por onde ir? Quais são os primeiros passos? Para o iniciante, né? Para os primeiros passos, o que eu devo fazer, o que eu devo buscar? Então, a ideia seria, que conselho eu daria para uma pessoa que quer chegar no momento de produzir um conteúdo pago, né? Seja um curso, seja qualquer... eu iniciaria pela estratégia do negócio. Então, assim, eu quero fazer um conteúdo pago. Que conteúdo é esse? Mesmo que a gente mude a estratégia, você tem que começar por uma, né? Então, assim, bom, eu quero fazer, o meu objetivo é vender um curso online que fale sobre receitas de cupcakes, tá? E aí, a partir desse objetivo macro, né, que é o final, da onde o projeto vai dar lucro, você volta, né, para o começo e aí pensa, quais são os pilares desse produto, o que eu tenho que fazer para esse produto vender lá no final, né? Que eu construí ali a minha rodinha, a minha esteira para esse produto vender lá no final. Eu tenho que fazer as pessoas entender que eu vou ser capaz de ensiná-las a produzir cupcakes, ou de ensiná-las a produzir cupcakes e vender cupcakes, certo? Então, isso é o que eu tenho que ensinar. Se eu vou fazer um produto de vídeo, eu tenho que mostrar para o meu público que eu sou capaz de fazer vídeo, que eu entendo de vídeo e que eu vou ser capaz de ensiná-lo a produzir vídeo. Então, todo o produto, ele tem essa dinâmica. Você precisa convencer. Você só vai comprar um produto de informação de alguém que você tem certeza que sabe. Então, o que eu tenho que fazer na minha estratégia de conteúdo? Estrategiar o conteúdo que mostre que eu sei e que vai atrair aquela pessoa que precisa do que eu sei. Então, né, a gente volta. Desenhar a persona, fazer uma linha editorial, que são os assuntos que eu vou trabalhar, e escolher as redes, enfim, projetar o conteúdo. Esse é o meu conselho, porque odeio fórmula, mas é a fórmula que a gente, né, a metodologia que a gente usa aqui, e isso resulta em venda. Olha, eu tenho alguns clientes que não fazem anúncio e que vendem organicamente, tá? E assim, vender 1000 cursos organicamente porque as pessoas realmente... Está uma demanda reprimida. Você criou uma demanda reprimida em cima de você. Tá? Então, faz com conteúdo. O cara é autoridade. O cara se fez autoridade, mas como é que uma autoridade se faz? É indo lá dizer, eu sou autoridade? Não. Se a pessoa precisa dizer que ela é autoridade, porque ela não é. Né? A autoridade é notório. Então, assim, a pessoa se torna autoridade para alguém porque ela mostra que ela sabe. E aí a pessoa pega aquela amostra grátis que ela recebeu na rede social, aplica lá uma pequena coisa e, aquilo funciona. Nossa, isso é transformador. E aí, a partir aí essa construção toda, para algumas pessoas é muito rápido. Algumas pessoas pegam autoridade em 2 semanas, elas já têm uma pessoa como autoridade. Outras pessoas, elas precisam acompanhar durante meses, avaliar, precisa ouvir o podcast, precisa, né? Então, cada um tem o seu mecanismo de paixão, mas o caminho é esse. Legal. Aprendeu muito, acho que nós vamos usar também, né, Leandro, pra gente. Muito. Eu tava pensando tudo isso. Assistir mais umas 2 vezes esse vídeo aí. Assistir todos os vídeos do canal dela. Em 2019, quando abrir uma vaga, a gente põe a gente na fila. Lá no meu canal, assim, tem o criador de conteúdo, mas lá no meu canal tem muita coisa que eu ensino dentro do Criadores. Inclusive, tem uma sequência de vídeos, um para definir a persona, outro para fazer a linha editorial. Muita gente assiste lá os vídeos e já fica perguntando coisa, eu vejo que está usando. Inclusive, eu entrego lá umas planilhas em Excel, que são bem simples, assim, qualquer pessoa pode ter para organizar esse material. Show. Que bacana. Show demais. Pessoal, então, foi excelente, dá vontade de não parar, né? Que a gente tá... Cada pergunta a gente aprende muito, coisa diferente, coisa que eu não imaginava.
Imagino que foi bem gratificante para todo mundo que assistiu, para nós também, né, Hugo? Leandro, Rodrigo. Sim. Com certeza, ótimo, muito bom. Legal, muito. Muito grata também pelo convite, né? Por vocês terem, né, chegado em mim, nem sei como exatamente, mas gostei bastante. Até do produto, a plataforma de vocês, achei bem legal, bem pertinente também. Muito obrigado. Vamos fazer parcerias em breve. Então tá, pessoal, boa noite. Muito obrigado por todos estar com a gente até esse horário. Obrigado, por assistir o vídeo. Muito obrigado de coração, de verdade, Regiane, pelo seu tempo, por você estar cansado, a gente sabe disso, você acabou de passar por um processo de cursos aí cansativos. E obrigado pelo seu tempo, obrigado por se disponibilizar nessa toda essa graça, toda essa felicidade aí que você passou para a gente, com o sorriso no olho, no rosto, mesmo falando que está cansado. Então, muito obrigado por você estar aí com a gente. Eu que agradeço de novo, meninos. Obrigada. Obrigadão. Valeu, pessoal. Projetos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Boa noite. Obrigado a você.